Irmãos queridos, eu me lembro quando estava fazendo o seminário presbiteriano lá em São Paulo, JMC. Em um dos meus sermões de prova, nós experimentamos 4, ao longo do curso, pelo menos assim era quando eu o fiz. Um dos professores fez uma observação que eu carreguei comigo, muito curiosa. Ao avaliar o sermão que eu proferia na capela do seminário, ele havia dito: Raimundo, você fez uma exegese bem feita do texto, apresentou uma boa teologia do texto, comentou o que o texto estava dizendo, mas eu senti falta de Cristo no seu sermão. E curiosamente, eu ouvi aquilo, confesso que 2 sentimentos me vieram na ocasião. O primeiro é: como é que eu faço isso? Eu estava concluindo o curso, mas naquela altura nós não tínhamos muito conteúdo que nos ajudasse a enxergar Cristo, especialmente a partir do Antigo Testamento. O meu sermão foi no livro de Gênesis. E alguns anos depois começou-se a se publicar uma série de livros, eu citarei ao final, sobre este assunto, mas naquela altura não tinha. E eu não tinha tanta habilidade assim de conseguir ver alguma coisa que não tivesse sido ensinado para enxergar. O outro sentimento é que ele tinha razão, mas eu não sabia propriamente como enxergar aquilo. Esse ponto demorou em meu próprio coração, na minha vida, como estudante, que nós continuamos sendo estudantes da palavra do Senhor, até entender como ele se processaria. Por que eu estou começando essa mensagem falando sobre isso? Porque a dificuldade de olhar Cristo no texto sagrado não foi um privilégio de um estudante de teologia ao final. É uma dificuldade intrínseca a todo pecador, desde que declarou a autonomia lá no Jardim do Éden. Olhar para a vida como sendo possível vivê-la, baseado na sua capacidade avaliativa, analítica e conclusiva, é uma grande tentação de autonomia que todos nós sofremos. Curiosamente, até mesmo aquelas pessoas que lidam com o texto sagrado. Nós temos um exemplo curioso e clássico que a Bíblia nos dá no livro de Atos dos Apóstolos, sobre um homem que era já pregador da palavra, Apolo. No capítulo 18, nós vemos como o apóstolo Paulo, chegando a Corinto, se aproxima de Priscila e Áquila, que eram judeus, os ensina no caminho do Senhor, e aquele casal depois se encontra com Apolo. Eu leio os versículos 24 a 26. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Veja que mesmo Apolo, tendo sido cristão, conhecendo o Senhor Jesus Cristo, ainda tinha alguma confusão. Ele conhecia apenas o batismo do arrependimento, não entendendo a mensagem cristã de como o batismo cristão, que é focado em Cristo e não no arrependimento, era a marca de entrada no reino dos céus. Bem, esta luta não foi a luta apenas de Apolo, foi a grande luta de todo o judaísmo da primeira geração. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos como, via de regra, o apóstolo Paulo, em seu ministério missionário, se iniciava nas sinagogas, lendo as Escrituras e procurando demonstrar como Cristo era o Messias. Apenas uma parte conseguia reconhecer isso e seguiam, tornando-se cristãos, a maioria o rejeitava. Detalhe: àquela altura eles só tinham o Antigo Testamento como livro sagrado. Portanto, Cristo estava lá, mas não era percebido por aqueles que não queriam vê-lo propriamente. Quando João escreve a sua carta, que nós estamos seguindo aqui, eu peço a você que abra a Bíblia Sagrada na primeira carta de João, capítulo 4, nos versículos de 1 a 6, ele vai falar desses falsos profetas, ou falsos mensageiros da palavra. E ele vai descrever aqui, a essa altura, precisamente o conteúdo da mensagem cristã, nos versículos 2 e 3, que nos diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está
no mundo. Ora, se nós olharmos o contexto da época, João, que é o último autor bíblico, seus escritos estão entre os últimos que fecharam o Novo Testamento, fala para o mundo helênico, o mundo de conhecimento da filosofia grega, e curiosamente ele vai apresentar o Senhor Jesus Cristo como a resposta a todas as demandas. Na filosofia grega, fortemente influenciada por Platão, havia uma compreensão dicotômica da realidade e até mesmo contrastante. Se entendia que a realidade perfeita dizia respeito ao mundo transcendental, não apenas a divindade ou as divindades de Deus como sumo bono, mas a realidade transcendental do mundo das ideias perfeitas. Este era o pensamento de Platão. O mundo natural, que é o mundo que nós conhecemos, o mundo real, o mundo do dia a dia, é auto-evidentemente imperfeito. Nós encontramos as lutas, as doenças e as dificuldades. E a compreensão que havia da filosofia grega era precisamente porque a matéria é má. Ela teria até mesmo, de acordo com algumas correntes, sido criada por um Deus mau, por uma divindade má. O que era bom e positivo é transcendental, o que tem no corpo não tem nenhuma utilidade. E isso entrava em choque central com a própria mensagem cristã, porque o cristianismo afirmava que a realidade perfeita, Deus, que sustentava todas as coisas, que controla todas as coisas, que dirige, foi o que criou esse mundo, e ele mesmo se tornou parte deste mundo ao encarnar-se e assumir a humanidade. Isso era uma realidade absurda, até mesmo tida como irracional de acordo com a filosofia grega. E para os judeus era um escândalo, como Paulo explica na carta aos Coríntios, porque como pode o Deus infinito e glorioso ser maldito e experimentar a humilhação e a maldição na cruz? Isso é escandaloso. Aliás, isso está presente na tradição semítica como um todo, não apenas no judaísmo, mas o islamismo também olha desta forma. Portanto, queridos, quando João chega a essa altura da sua carta, ele tem o propósito de demonstrar que a realidade em Cristo Jesus não apenas é parte do cristianismo, mas é a própria essência da mensagem cristã. Não há uma mensagem verdadeiramente cristã se ela não demonstrar como Cristo é centralmente o conteúdo daquilo que nós anunciamos. E a própria natureza da fé cristã está centrada no Cristo bíblico, no Jesus histórico que cumpre o propósito de Deus. Sendo assim, eu lhe convido para nesta noite nós refletirmos baseado nestes versículos de 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3, sobre a essência da mensagem cristã. Ou, se você preferir, o coração da mensagem cristã. Ou ainda, como verdadeiramente fala o Espírito Santo de Deus através da Escritura Sagrada. Veja o que nós temos a dizer. Nós temos 4 afirmações baseadas nesse texto. Versículo 2, a primeira expressão, a primeira afirmação de João é a seguinte: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Portanto, a verdade da encarnação de Cristo, do eterno Filho de Deus, divino por toda a eternidade, em algum momento da história ter se feito o homem, assumido a humanidade, é a própria mensagem do Espírito Santo de Deus aos homens. É a mensagem sobrenatural e até mesmo transcendental, pois não foi elaborada pelos homens, não foi elaborada por uma teologia, não foi elaborada por alguém em um escritório com uma porção de livros, manuscritos, pensando, comparando, e chegou à ideia, vamos falar disso aqui. Não, é a mensagem que está revelada na Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Deus em Cristo resgatando pecadores. Se não, lembrem-se, o que foi dito aos nossos primeiros pais logo depois que eles pecaram? O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. O Salvador viria encarnado, como filho da mulher, vindo da parte de Deus, receberia a oposição maligna, mas venceria. E João vai demonstrar isso dizendo que Jesus Cristo destruiu as obras do diabo. O ministério do Espírito Santo, portanto, é um ministério que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo e para a sua obra. Por isso que João diz aqui, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Onde o
o Espírito Santo estiver falando, Jesus Cristo será centralmente anunciado. Ele não apenas estará presente como composição do nosso conteúdo, mas ele será o próprio conteúdo da mensagem. Preste atenção que isso é importante. Cristo na mensagem cristã não é um tópico entre tantos. É o próprio meio através do qual nós enxergamos todos os tópicos. Ele é um princípio da própria revelação de Deus. Não foi precisamente isso que ocorreu com o apóstolo Paulo, depois que Cristo lhe aparece na estrada de Damasco e diz: por que você me persegue? Ele diz: quem és tu a quem persigo? Ele diz: eu sou o Senhor Jesus. E Paulo reconfigura toda a sua teologia, toda a leitura do Antigo Testamento agora em Cristo, ao ponto dele dizer que tudo isso era sombra, mas a realidade é Cristo. Havia todos os elementos que ele bem conhecia como estudante da teologia rabínica, mas que não apontando para Cristo precisou ser reconfigurado completamente. A palavra de Deus faz eco a este ensino, como quando o próprio Senhor Jesus Cristo, falando do ministério do Espírito Santo, no Evangelho agora, segundo João, nos diz, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E no capítulo 16, versículo 14, ele diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então presta atenção, meus queridos, uma lição extremamente importante. Onde o Espírito de Deus estiver agindo e falando, Cristo será proclamado, crido e abraçado. É isso que João está dizendo. Nisto nós reconhecemos o Espírito de Deus. Ele vai apontar para Cristo. Não porque Cristo seja melhor que o Espírito, ou melhor que o Pai, mas simplesmente porque das três pessoas da Trindade, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há como o homem se reconciliar com Deus. Não há como o ser humano experimentar dependência de Deus, comunhão com Deus, senão por Cristo. Por isso, o ministério do Espírito é apontar para Cristo. Agora, preste atenção. Não é apontar para Cristo só para os ímpios, os pagãos. É apontar para Cristo para nós que nos rebelamos todos os dias contra o senhorio de Cristo. Porque o que é cada pecado que nós cometemos, senão não aceitar Cristo mandando na nossa vida, naquela área, naquele momento? Precisamos nós também do Espírito Santo de Deus constantemente trabalhando em nosso coração para que não declaremos autonomia, independência, capacidade de autogerência, mesmo religiosa e espiritual. E nos rendermos a Cristo, porque é nele que nós recebemos todas as virtudes. A segunda verdade que João ensina aqui é a afirmação positiva da encarnação. Veja o que nos é dito. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, e continua o versículo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Nós já vimos que espírito é uma das palavras na língua grega, baseado no versículo anterior, que pode apontar, e neste caso está apontando para um conteúdo, para uma mensagem. Portanto, o que João está nos dizendo claramente é o seguinte: toda mensagem, todo recado, toda fala, todo ensino que confessa Jesus Cristo como vindo em carne é de Deus. Presta atenção aqui. Aqui não se trata simplesmente da afirmação de uma doutrina. Não. Aqui se trata da centralidade de uma cosmovisão. Você pode ter um conjunto de cristianismos distorcidos que afirmam a encarnação de Cristo, mas ela não tem impacto, relevância e importância nenhuma na vida diária daquela instituição. No fundo, as pessoas chegam em um momento de declaração de fé, como o que nós fizemos aqui, de Jesus veio em carne, eu creio. E terminado aquele momento, sou eu mesmo, na minha capacidade. Eu costumo até dizer que nós, de uma maneira sutil, aprendemos isso, quando desde pequenos somos reforçados a nossa autonomia, inclusive religiosa. Quando cantamos, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Ora, os judeus faziam isso, e rejeitaram o Salvador. Paulo fazia isso, e perseguiu a igreja cristã. Muitos dos dias de Cristo rejeitaram Cristo lendo a Bíblia e fazendo oração. O que a Bíblia e a oração devem nos levar é a dependência de Cristo.
é abraçá-lo, é reconhecê-lo. Portanto, declarar uma doutrina sem que ela seja o coração da nossa fé, seja a nossa esperança, é um desvio. Preste atenção. Os gregos criam que o mundo não caía no caos constantemente, porque era mantida por uma força cósmica controladora, que de tempos em tempos ela se exauria, um caos vinha, e como a fênix, a realidade era refeita. Havia uma visão de cíclica da história e da realidade. Quando João vai anunciar o Evangelho, ele diz: o mundo é mantido em ordem, o mundo é sustentado, o cosmos é mantido não por uma força impessoal, mas por uma pessoa. E João, no Evangelho, assim como na sua carta, chama Jesus de Logos, palavra que é traduzida por palavra, por verbo, por conceito, por verdade, e que é profundamente carregada da filosofia grega pagã, com essa ideia de uma força mística. Ele está dizendo, não é uma força, não é uma realidade impessoal, é uma pessoa, é Ele quem sustenta tudo. E Ele mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. A mensagem cristã afirma positivamente a centralidade de Cristo em toda a realidade da redenção. Não apenas a conversão, como nós como evangélicos entendemos muito bem. Evangelizamos as pessoas dizendo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas de alguma maneira nós confundimos estas pessoas. Depois que ela entra na igreja, a gente fecha a porta e diz, agora é por sua conta, lê a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Espera aí, ela continua dependente de Cristo todos os dias da sua vida, como esteve naquele primeiro dia. Aquele dia em que ela se rendeu e disse, Senhor, é o Senhor que eu preciso. É a mesma oração que deve estar em nossos lábios, porque a palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Veja que é precisamente esta realidade. Quando João descreve esta centralidade da mensagem, novamente, no Evangelho, no capítulo 1, preste atenção no que ele vai nos dizer. Evangelho de Cristo, segundo João, capítulo 1, versículos de 11 adiante. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. O Cristo, o Messias. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Agora tem relacionamento com Deus como filhos. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo Logos, que não é uma energia, é o Deus eterno, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Percebe a centralidade de Cristo, da sua encarnação, a afirmação de que o Deus eterno veio até nós. E por que nós afirmamos que isto aqui está no centro? Presta atenção, porque esta é a mensagem da Escritura. Você pode dizer, não, pastor, a mensagem da Escritura está forçando a barra, isso foi a mensagem dos apóstolos. E lá nos profetas, lá no Antigo Testamento, que no dia de Jesus, sempre foi. Porém, não era uma mensagem plenamente conhecida nos seus detalhes. Como explica o apóstolo Paulo, ela estava sendo apresentada pouco a pouco, em sombras, em símbolos, em atos de Deus, mas todos eles apontando para aquilo que consumaria na pessoa de Jesus Cristo. É a promessa do descendente para a mulher, é a promessa do descendente para Abraão, é o ato de Deus intervindo, salvando pecadores, provendo através da arca uma salvação, é a árvore da vida, é a sarça ardente através da qual Deus fala conosco, é o pão, o maná que caiu durante 40 anos do céu, alimentando o povo, sobrenaturalmente, vindo do céu, alimentando. É a água que saiu da rocha. Eu estou usando citações aqui que são reconhecidas na Escritura como realidades que apontavam para Cristo, como tipos de Cristo Jesus. E a própria Escritura diz, em tudo isso Deus está dizendo, eu vou ao seu encontro, para que você receba perdão e caminhe comigo. É o sacrifício do Antigo Testamento, quando um cordeiro imaculado, perfeito, era oferecido, e o inocente pagava com a sua própria vida, para que o culpado fosse aceitável diante de Deus.
era a lei colocada dentro da arca. Jesus diz: eu sou a verdade. A lei vos diz, eu porém vos digo, apontando para ele. É o pastor cuidando das ovelhas. Ele diz: eu sou o bom pastor. É o candelabro lá no tabernáculo, falando da necessidade da luz, e Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Veja que todas aquelas imagens que estão presentes de uma forma ou de outra, demonstrando que Deus está socorrendo pecadores para que eles o reconheçam, em Cristo elas se fundem e se cumpre. É isso que a Escritura nos anuncia. E João descreve esta verdade dizendo simplesmente que o Espírito de Deus fala assim: aquele que afirma a encarnação de Cristo, esse é de Deus. Esse é de Deus. Essa é a verdade bíblica. Esta mensagem, preste atenção, ela não é facilmente absorvida pelos seres humanos, porque nós gostamos de autonomia. A autonomia, ela se dará pela crença em sistemas, crença na sua própria força, crença em suas próprias regras. Outras religiões podem rejeitar o cristianismo porque não aceitam a revelação bíblica, mas pessoas que professam o cristianismo também rejeitam a Cristo, quando confiam diariamente em outras coisas que não Cristo na sua própria vida. Pedro chega a afirmar que Cristo, como o centro desta mensagem do cristianismo, é a grande pedra de tropeço. Ele diz: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela não crer, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O que ele está dizendo? Cristo é a gloriosa salvação para aqueles que nele creem e se rendem diariamente, e é a pedra onde tropeçam os rebeldes, por negar, por não aceitar o seu senhorio, mesmo aqueles que de alguma maneira professaram. Veja que ele diz: os desobedientes. Aqui o estão. Paulo explica esta realidade quando, escrevendo aos Colossenses da centralidade da obra de Cristo Jesus, no capítulo 2, nos diz o seguinte, Colossenses 2, a partir do versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, nenhum evangelho tem dificuldade nisso, né? Você precisa receber Jesus, se converter, crer em Jesus. Ele diz: assim como você recebeu lá no passado o Senhor, assim andai nele, no presente. O Cristo que você creu como Salvador lá no passado é a única forma de você viver vida cristã no presente. Cuidado que ninguém vos venha enredar com vã filosofia, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Uma religiosidade que teve Cristo como porta de entrada, mas que depois que a pessoa entrou, ele é só para os outros. Ele diz: gente, isso é uma distorção. Cristo é a nossa vida, é o que ele está dizendo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. É nele, sempre foi nele, continua sendo nele, e para todos sempre será nele. Nós precisamos nos lembrar disso. É esta centralidade que João está evocando. Olhamos para a ceia do Senhor. Nós somos tentados a olhar para a ceia como sendo um evento histórico, olhar só para o passado. Mas a ceia diz algo real para o presente. É Cristo que nós precisamos. Quando comemos o pão e bebemos o vinho, estamos dizendo: eu preciso de Cristo. Cristo me foi dado pela fé e continua sendo me oferecido pela fé e pelo sacramento. Senhor, mais de Cristo em mim, presente. E no futuro, porque Ele vai voltar e nós seremos semelhantes a Ele. Por isso que a ceia aponta para todo esse tempo, porque aponta para Cristo. Às vezes eu desconfio que o Senhor Jesus instituiu a ceia como sacramento da igreja, para que a gente, de alguma maneira, fosse forçado a lembrar dessa centralidade.
Porque, como ocorre aqui no continente americano, pelo menos uma vez por mês a gente vai dizer que Jesus é o Salvador e o Senhor da igreja. Pode ser que das outras vezes a gente se esqueça. Em algumas tradições cristãs, os reformados na Europa, é uma vez a cada 3 meses que se celebra a ceia. Já houve igrejas que eu frequentei que era dominicalmente. Mas quando nós chegamos na ceia, nós somos forçados a nos lembrar que Cristo nos foi oferecido para a nossa redenção, para a nossa santificação. Mas isso não deveria ser excepcionalidade na ceia. Era para ser a marca da nossa própria vida. Sigamos. A terceira afirmação de João, ele segue, e nós podemos dizer que o coração da mensagem cristã é a necessária inclusão de Cristo. Eu afirmo isso pela via oposta, porque João diz, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, é o que ele está sendo dito. Então veja, todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. O que é que João está dizendo? Cuidado com esses falsos mestres. Essas pessoas que estão falando em nome de Deus, um cristianismo focado em conhecimentos intelectuais, que era o nascimento do gnosticismo que estava ocorrendo. Cuidado, porque não há cristianismo fora de Cristo. Não há. Você não perceberia o erro se você não tivesse a clareza da importância de que Cristo deve estar presente. E por isso que João adverte pela linha oposta. Ele diz, todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Imagine você ouvir um sermão em que se falava da bondade de Deus, da obra do Espírito Santo, do que Deus fez, de personagens bíblicos, a gente se emocionava com algumas pessoas perdoando, amando, você ia pensar, ai, que coisa linda. E ao final você ir para casa dizendo, não houve Cristo. Eu não consegui perceber isso durante muito tempo. Aquela sábia advertência do meu professor do seminário ficou guardada lá no fundo do meu coração. Raimundo, você fez o bom dever de casa, mas eu senti falta de Cristo na sua mensagem. E você? Onde Cristo está na sua mensagem? Onde Cristo está quando você lê a sua Bíblia? Você consegue percorrer esse caminho que foi o caminho percorrido pelo próprio Cristo? Ele sempre esteve lá, sendo anunciado, geração após geração, tempo após outro. Vocês conhecem muito bem, desde o anúncio de Isaías, e não falo simplesmente de Isaías 53, que fala claramente da obra de Cristo Jesus, mas desde aquela promessa que parece que é lida apenas em época do Natal, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Lá estava. Veja Cristo falando com seus discípulos no caminho de Emaús, lá no final do Evangelho segundo Lucas, quando nos diz no versículo 44 adiante, a seguir Jesus lhes disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Sabe o que isso significa? São os 3 blocos da Bíblia hebraica. Ou seja, eu estou presente em toda a Bíblia que você tem nas mãos. E vocês não viram? É isso que Jesus está dizendo, vocês não viram? E importava que de mim se cumprisse tudo o que está escrito. Então, diz o versículo 45, lhes abriu o entendimento para compreender essas escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Preste atenção, olha aqui. Qual é a nossa mensagem? Nós somos chamados para ser testemunhas de uma pessoa, do Redentor. O verdadeiro testemunho cristão não é eu era um bêbado, vivia drogado, eu aceitei Jesus, eu já sou diferente. O verdadeiro testemunho cristão é falar dele, do nosso Redentor. Cristo disse, vocês são testemunhas destas coisas. Olhem toda a Bíblia e a leiam pensando como ela me leva a Cristo. Oh, queridos, esta é uma lição extremamente essencial e importante que nós precisamos ter.
mas muitas vezes somos lentos em aprender. Falo por mim, oxalá você não tenha a mesma dificuldade. E por fim, nós podemos dizer que a essência da mensagem cristã é anunciar a Cristo como a exclusividade do caminho para Deus. E João termina esse versículo dizendo: o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O anticristo. 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 Opositor a Cristo. Mas o opositor, ele pode vir explícito, ele pode vir escancarado, fazendo críticas, humilhando, blasfemando, cuspindo na fé cristã, e nós vemos isso presente hoje em dia. Mas ele pode vir de uma maneira sutil, que é não falando mal diretamente, mas apresentando alternativas virtuosas nas quais Cristo não está presente. Porque ao apresentar uma alternativa supostamente virtuosa, desvia a pessoa do único caminho real de crescer na dependência de Deus, que é Jesus Cristo. Percebem? E tanto um quanto o outro são o espírito do anticristo. Olhemos nossa sociedade. Há algumas décadas atrás, algumas gerações atrás, seria impensável nós vermos manifestações públicas de escárnio do cristianismo. Hoje não é mais. Grupos ideológicos com manifestações públicas chocantes, escandalosas, desfigurando a beleza do corpo humano, fazendo atos esdrúxulos, usando crucifixos, com cenas que não me convém nem mesmo citar aqui, escandalosa oposição ao cristianismo. Mas quando um homem virtuoso é apresentado sem Cristo, isso também é anticristianismo. Quando a filosofia, a cultura pop, o entretenimento diz que você pode ser melhor pelo seu esforço, pela ética, pela sua compaixão, pelo acordo social com os outros, isso é anticristianismo. Agora vamos fazer uma crítica mais difícil, porém necessária. Em nosso meio, quando temos discursos éticos e morais focados na responsabilidade, e elas existem, nós somos responsáveis pelos nossos atos, sem Cristo, isso é uma distorção e é anticristo. É este ponto que João está resgatando e diz: cuidado, existe um espírito no mundo, existe uma mensagem no mundo que propõe um caminho fora de Cristo, e isso não existe. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. A acusação de que, se nós focarmos a nossa mensagem em Cristo Jesus, as pessoas vão viver em licenciosidade, foi uma acusação falsa, é uma distorção, que já lançaram sobre Paulo lá no passado. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, versículo 8, ele diz: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que não venham bens, a condenação destes é justa. Se nós morremos com Cristo, nós estamos ressuscitados com Ele. Essa é a lógica cristã. O apelo para a ética cristã não é esforce-se simplesmente pela sua força. É lembrem-se de quem você é em Cristo e dependa dEle. Se você é cristão, você morreu para os seus pecados e se rendeu ao senhorio de Cristo. Se você na sua vida está experimentando luta para perdoar, para caminhar uma segunda milha, para abraçar uma vida de santidade, sabe qual é o seu problema? É que tem muito de você em você, e falta mais de Cristo em você. É essa a resposta cristã, não é outra. Não é simplesmente dizer: erga essas mangas, se esforce, seja diligente. Se você focar assim, você vai se desviar do Cristo bíblico. Vai desenvolver o mesmo espírito anticristo que havia nos fariseus, que eram tão determinados na sua piedade, que quando o Santo de Deus veio, eles não só não o reconheceram, como viram nele uma ameaça à sua espiritualidade. Quer dizer que é dele que eu vou depender? E o meu esforço aqui? Onde é que fica? E o louvor que eu vou receber dos outros? Pelo meu esforço e pela minha dedicação. Onde é que fica? No cristianismo? Não fica, querido. Não fica. O que fica é Jesus. O que fica é o que disse João Batista: convém que ele cresça
e eu diminua. O que fica é a consciência de que toda virtude que eu desenvolvo porque Cristo está em mim. Não eu, mas Cristo em mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Todo esforço que eu faço só obtém sucesso pela graça de Cristo que habita em mim e o Espírito Santo que me leva a depender mais e mais de Cristo. Por isso, a melhor coisa, preste atenção, que pode ocorrer com uma pessoa que professou o cristianismo e está perdendo Cristo de vista, é uma profunda decepção consigo mesmo. É doloroso, mas talvez seja a única esperança para você que está muito autoconfiante, para voltar-se para Cristo, como ocorreu naquele primeiro dia, no dia da conversão. Nós vemos Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 8, quando ele diz, porque não dizemos isso, nós falamos, ou escrevendo aos Coríntios, como ele vai afirmar que eu decidi saber apenas Cristo e este crucificado entre vós, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Preste atenção, se Cristo não for o coração da sua fé, você estará trilhando um caminho perigoso contra Cristo. Porque no que alcança o nosso coração, a saber, intelecto, emoção e decisão, se estas 6 coisas não estiverem rendidas a Cristo, elas elaborarão ênfases distorcidas que não são cristianismo nenhum. Um cristianismo sem Cristo pode gerar um intelectualismo gnóstico, que é o que João está combatendo. Pessoas que são tentadas a achar que estão crescendo como cristãos porque estão conhecendo bem doutrina, ganhando bem debate, lendo muitos livros, sabendo entender e explicar, e muitas vezes profundamente incoerente na sua vida, sem saber aplicar nos conflitos dentro de casa, no trabalho, gente intolerante que não expressa Cristo e que tem suas crises morais, mas se engana dizendo, eu sou um bom cristão porque eu entendo bem os conceitos. O que é isso? Cristianismo, entre aspas, sem Cristo. Vamos mudar o próximo aspecto do coração, a afeição ou as emoções. Sem Cristo Jesus, você pode ser tentado a entender que o bom cristianismo é aquele que faz você sentir coisas. Eu sinto Deus falando comigo, eu sinto que Deus está aqui, eu tenho experiências com Deus e esta pessoa tem crises éticas, não entende direito a fé, não sabe dar respostas, mas se consola, mentindo para si mesmo, dizendo eu sou um bom cristão, porque eu sinto o Espírito Santo falando no meu coração. É uma distorção de outro tipo de manifestação de cristianismo, sem Cristo no centro, focado nas emoções, no intelecto ou na emoção. E, por fim, o terceiro, o da volição, ou da decisão. Esta é a postura legalista. Eu avalio, vejo o que está errado na minha vida, pela minha capacidade eu faço a oração, Senhor, me ajude a fazer o que é certo, e agora eu pego e faço certo, e no final diz, eu consegui. Mas estas coisas não domam o coração, como disse o apóstolo Paulo. Elas tendem a gerar arrogância, prepotência, a olhar para o outro como sendo menos diligente e dedicado nas coisas, como eu sou, porque eu sou esforçado, eu sei o quanto que eu sofro para seguir esse caminho. Legalismo, uma série de regras do que fazer e o que não fazer, e depois faz com que a pessoa acredite que é um bom cristão, porque ela faz um checklist da listinha que ele olhou do que é certo e do que é errado, e diz, eu sou um bom cristão. Qual resposta nós devemos dar? Nós devemos nos voltar para Cristo todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Quando Paulo escreve aos Coríntios, e eu termino lendo esse texto, na sua segunda carta, ele diz o seguinte, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, é ali a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Mas se o evangelho que nós pregamos ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor,
e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sempre. Eu comecei falando do meu sermão de prova no seminário JMC, como eu fui alertado de que faltava Cristo. Depois de algumas crises que vivi na minha vida cristã e ministerial, eu me dei conta que, de fato, não era só no meu sermão que faltava Cristo, não. Era na minha própria piedade, na minha diligência, na minha leitura bíblica, na oração, na minha devocional que eu fazia com ler, interpretar e aplicar, não tinha Cristo. Eu me arrependi no pó e na cinza. E uma oração que eu faço constantemente é: Senhor, me mantenha focado no Teu Filho, para nunca mais me esquecer que eu dependo dEle todos os dias. Mas fui atrás de ajuda também. Uma obra que muito me ajudou a entender isso foi essa obra, Pregando a Cristo a partir do Antigo Testamento, de Sidney Greidanos, editado pela nossa editora. E depois que concluí, uma série de outras obras foram publicadas, ajudando as pessoas a enxergarem isso. Brian Chappell foi publicado em 2002, chamado Pregação Cristocêntrica. D.A. Carson e Tim Keller, publicado pela editora Fiel, O Evangelho no Centro. Graham Goldsworth, editado pela Edições Vidas Novas, Pregando toda a Bíblia como escritura cristã. Uma obra da nossa editora também, com a colaboração de vários autores, tem por título A Pregação da Cruz, um chamado à pregação expositiva e centrada no Evangelho como foco do ministério pastoral. Mas por que não dizer como foco da vida cristã? Ser achado em Cristo, é isso que importa. Você tem enfrentado lutas na sua vida, área em que vocês não conseguem viver para a glória de Deus, obedecer, caminhar a segunda milha, perdoar, agir com piedade, com santidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus supriu em Cristo o que você precisa e está se debatendo. Há muito de você nessas áreas. É hora de vir, de se render a Cristo e dizer: Senhor, é do Senhor que eu preciso. Já tem muito de mim em mim mesmo. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Após a oração, o reverendo Edson concluirá este culto de adoração a Deus, impetrando a bênção. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, que nos aponta para a tua palavra encarnada, o teu Filho Jesus. A palavra escrita e inspirada pelo Espírito, que nos leva para a palavra encarnada pela obra do Espírito no ventre de Maria e formada em nós pela obra do Espírito na regeneração e conformada em nós pela obra do Espírito na santificação. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar na dependência, no conhecimento e na busca do teu Filho Jesus, em quem nós temos supridas todas as nossas necessidades espirituais. Ajuda-nos a nos rendermos, depormos as nossas armas, abandonarmos os desvios do intelectualismo, do emotismo, do legalismo e nos rendermos a Cristo como verdadeira fé e expressão do cristianismo. Pecadores, conduzidos, dependentes, alcançados e em transformação pelo Cristo vivo. Em nome de quem oramos. Amém.